O jogo aqui foi normal. O jogo do Morumbi é que não foi. Existe uma pressão já externa de conselheiros querendo a demissão do Galhardo ou o afastamento do Galhardo, porque não vem jogando bem no Goiás esse ano. Sobre o Galhardo, ele iniciou no banco. Problemas vão acontecer, acontecem coisas a todo segundo. Não saia do vídeo, você vai acompanhar a entrevista completa. Antes eu quero pedir para você ajudar a gente a chegar à marca de 100 mil inscritos. Se todos que não são inscritos e que estão acompanhando esse vídeo se inscreverem em nosso canal, rapidinho a gente vai conseguir conquistar essa meta importantíssima. Então se inscreva em nosso canal. Agora sim, vamos acompanhar a entrevista completa de Wagner Mancini, na estreia dele no Goiás Esporte Clube. Boa noite a todos. Eu encontrei um grupo de trabalho muito bom e todos eles muito abertos àquilo que eu tinha para passar. Nós acabamos fazendo um treino hoje de manhã, um treino logicamente que leve, né, para que não interferisse no desempenho físico dos atletas. E eles acabaram entendendo bem, porque nós subimos a marcação no tiro de meta, fizemos uma marcação individual no São Paulo e ela funcionou boa parte do primeiro tempo. Então, isso aí é uma amostra que os atletas aceitaram, entenderam e tentaram fazer o melhor que eles tinham em mãos, né? É óbvio que quando você enfrenta o São Paulo, você em algum momento do jogo você vai ter dificuldade. E eu achei que depois das trocas a gente passou a ter um pouco mais de dificuldade na partida. O ambiente do estádio, eu sinceramente gostei a hora que eu entrei e ao longo do jogo também. Os incidentes ali no final da partida, o confronto entre eles ali, a polícia chegando e tudo mais, que nós sabemos que, entre aspas, que não deve existir, mas que faz parte de um jogo de futebol, eu acho que foi momentâneo e um pouco carregado em função do histórico aí sim, de uma sequência negativa, né? Mas pelo que eu vi em campo hoje, eu acho que o Goiás tem totais possibilidades de mudar a chave. Se jogar com essa intensidade, com essa atitude dentro de campo, com essa imposição, ele tem grande chance na Série B. E isso, logicamente, que já foi falado agora ao término do jogo no vestiário e vai ser intensificado ao longo da semana, porque na segunda-feira a gente volta a jogar. Parece que está muito longe, mas são 72 horas apenas. E pelo que o time correu hoje dentro de campo, a gente vai ter que descansar essa turma até lá. Mancini, tudo bem? Tudo bem? Ontem na sua entrevista de apresentação, você deixou muito claro que seria bem difícil ter lucro hoje aqui, porque no futebol brasileiro um placar de 2-0, qualquer que seja o adversário, é muito difícil de reverter. Queria te fazer em cima disso duas perguntas. O São Paulo, você acha que jogou com o regulamento debaixo do braço, principalmente o primeiro tempo? E você acha que pode ter saído no prejuízo com o que aconteceu da arquibancada para o gramado, para o seu grande objetivo, que é a Série B? Eu vi o São Paulo jogando de uma forma diferente hoje, né? Tentando ter posse de bola, mas eu também vi um Goiás que pressionou muito no primeiro tempo e que gerou uma certa instabilidade. E por isso talvez o São Paulo tenha chegado no momento do primeiro tempo ali para 20, 25 minutos, onde ele precisava da posse de bola para recuperar confiança no jogo. É óbvio que nós tivemos ainda no primeiro tempo um certo equilíbrio e aí o Goiás voltou a dominar a partida até o intervalo. Já no segundo tempo, o São Paulo se sentiu um pouco mais à vontade em campo. Eu acho que foram dois tempos distintos, mas acredito, logicamente, para um time que vencia por 2-0, é óbvio que ele tentou gastar o tempo, valorizar a posse de bola. O São Paulo não foi uma equipe hoje, se não me falha a memória, chutou apenas uma bola a gol no primeiro tempo, teve um pouquinho mais de volume na segunda etapa, após as modificações, até porque nós tínhamos que abrir um pouquinho mais o time para tentar alguma coisa, mas de certa forma eu acho que foi um bom jogo para o Goiás, né? O Goiás ele precisava mostrar
já uma reação no dia de hoje, e eu fiquei satisfeito com a intensidade que os atletas e com a disposição dos atletas ao longo de todo o tempo. O prejuízo é óbvio que ele te causa porque todo mundo quer chegar numa fase final, né? Mas é importante a gente saber que nós estamos com metas diferentes do São Paulo, né? Nós temos a meta que é o acesso à Série B, retornar à Série A. O São Paulo tem ainda outras competições a jogar, mas eu acho que foi importante a gente tentar se equiparar hoje no jogo. O prejuízo de você sair perdendo uma partida de 2-0 é enorme, e o prejuízo em relação ao que aconteceu no final do jogo, eu espero sinceramente que não atinja a nossa equipe e que a gente possa usar sempre a serrinha, porque é um ponto positivo do clube. A torcida fica muito próxima, o campo é muito bom, então normalmente a gente vê bons jogos aqui. Mancini, André Rodrigues da Band News, Telesport, duas numa só também. Primeiro, parabéns, tá? O seu trabalho, de uma forma geral, foi muito elogiado pela torcida e imprensa, tá? A postura do Goiás hoje, um Goiás diferente na temporada, parabéns de fato. E aí que vem as duas numa só. Quando o Goiás começou a ter a queda de rendimento na Série B, em algumas coletivas, o Zanardi atribuiu a queda, ele utilizou comportamento dos jogadores. E aí o Andrino domingo, quando anunciou a demissão do Zanardi, também utilizou a mesma expressão. A queda de rendimento se deve ao comportamento dos jogadores. Você, nesse curto período, sentiu algo nesse sentido? O que seria esse comportamento dos jogadores? E aí, chamou atenção, a outra pergunta, chamou atenção Galhardo no banco, né? O porquê do Galhardo no banco, e existe uma pressão já externa de conselheiros querendo a demissão do Galhardo ou o afastamento do Galhardo, porque não vem jogando bem no Goiás esse ano e já teve 2 expulsões. Como é que você também vê esse ponto? Tá, vamos lá. Sobre o Galhardo, ele iniciou no banco até porque nós tínhamos que ter uma postura um pouco mais agressiva de marcação, e é um atleta técnico que sofre um pouquinho na hora que tem que fazer a marcação. Tanto é que quando eu faço as trocas no segundo tempo por ele e pelo Regis, a gente perde um pouquinho da intensidade que estava tendo no jogo. E isso ficou notório. Se de um lado você ganha com a experiência, com a técnica deles, você acaba perdendo um pouco nesse sentido. E a outra pergunta, eu sinceramente, desde que eu cheguei aqui, e são mais de 24 horas apenas, mas eu vi exatamente o contrário. Eu vi uma mobilização no vestiário, e até me perguntaram aqui na coletiva sobre supostamente isso ontem. Eu não me lembro quem fez essa pergunta, mas se eu temia por alguma coisa nesse sentido. E o que eu vi até agora foi exatamente o que eu tenho que exaltar. O time foi de uma entrega, de uma luta muito grande hoje. Alguns atletas chegaram no vestiário extenuados, e tem que ser dessa forma. A gente não pode, como uma instituição tão grande, jogar uma Série B e não pontuar por tantas rodadas. Você tem que ter uma postura diferente, e essa postura, óbvio que a gente tocou nesse assunto também antes da partida, que deveria ter uma vibração diferente, até para que você chamasse o torcedor para o seu lado. E a gente viu durante 90 minutos, somente no final, a torcida de certa forma vaiou ali o final, mas ao longo do jogo não, ela cantou, ela gritou, fruto daquilo que os atletas estavam fazendo dentro de campo. Então, em termos de postura, eu só tenho elogios a fazer ao grupo. É lógico que é pouco tempo, e problemas vão acontecer, como acontecem em todos os lugares. A gente tem que tentar solucioná-los, mas se tem uma coisa que eu levo agora e que eu falei para os atletas no vestiário após a partida, foi exatamente enaltecer o espírito de luta deles. Dessa forma, o torcedor se sente respeitado, porque ele quer que quem jogue no Goiás honre a camisa que ele ama.
Então essa é uma exigência que a gente faz sempre. A disposição, ela não pode faltar. Às vezes a gente está mal tecnicamente, às vezes há um certo desequilíbrio emocional no jogo, por uma questão ou por outra, mas a questão de entrega, ela tem que ser essa que nós vemos hoje diante do São Paulo. Mancini, boa noite, Caio Munif da Rádio Bandeirantes. Mancini, nessa partida de hoje nós vimos os jogadores do Goiás um pouco pilhados, né, nervosos em vários momentos, e isso já vinha acontecendo em outros jogos, né, da Série B, jogos anteriores. Na sua avaliação, isso é um fator que precisa ser alterado até para a sequência do Goiás na Série B, para os jogadores terem um foco maior no jogo e esse nervosismo não atrapalhar a equipe dentro de campo? Então, eu para te falar a verdade, eu achei que nós estávamos bem focados, muito concentrados. Até a informação que eu tive do aquecimento foi que os atletas estavam muito focados naquilo que tinha que fazer, em todos os momentos, até na palestra, que é uma amostra daquilo que nós temos como estado anímico do jogador, porque eu estou de frente para eles falando e tudo mais, eu senti isso daí também, uma energia muito boa no clube. Mas é óbvio que dentro de campo acontecem coisas a todo segundo, e às vezes um ou outro jogador acaba perdendo um pouco da confiança, e eu vi isso em alguns momentos, mas não acentuado. Volto a dizer, eu achei que nós fizemos um grande primeiro tempo, com algumas ressalvas, e fomos um pouco irregular no segundo tempo. Isso talvez seja em função do equilíbrio emocional, mas é de fundamental importância agora que a gente transforme o que nós fizemos no jogo de hoje, diante de um gigante do futebol brasileiro, na Série B. Nós temos que usar exatamente isso como gatilho para que os atletas saibam que eles são capazes de render mais na Série B. Se eu estou aqui há 24 horas é porque alguma coisa aconteceu na Série B, houve uma demissão de um treinador e eu estou chegando exatamente para tentar mudar o panorama. Nessas 24 horas eu estou muito satisfeito do que eu vi, porque eu entendi que os atletas me recepcionaram muito bem e tentaram fazer aquilo que foi pedido, mesmo sem nenhum tipo de treinamento específico para isso. Então, isso me faz acreditar que a gente vai ter uma sequência melhor. Boa noite, Mancini. Seja bem-vindo, Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Você, dentro do contexto da partida, trouxe pontos positivos, pontos negativos sobre melhorias, mudanças, principalmente na questão psicológica e o ímpeto do time hoje dentro de campo, a vontade. Mas dentro daquilo que você viu, apesar do pouco tempo, você vê uma necessidade ainda de reforços, até mesmo para a sequência da temporada? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque normalmente qualquer treinador vai falar que precisa de reforços, porque são sempre opções melhores. Mas especificamente, nós ainda não sentamos para falar sobre isso, né? É óbvio que eu sei que a janela está aberta e que há necessidade de sim de se trazer mais algumas peças, mas eu preciso também avaliar. Eu não posso fazer uma avaliação hoje do que foi o jogo contra o São Paulo, porque nós tínhamos 6, 7 jogadores de fora, que são que são atletas importantes no sistema de jogo. Eu acho que quando a gente daqui a um tempo, daqui a uma semana, 10 dias, talvez a avaliação seja melhor. Mas assim, reforço cabe em todo o clube. É que muitas vezes o jogador que chega, ele não acaba sendo reforço. Então aí há uma diferença entre você buscar no mercado por buscar e buscar atletas que vão chegar aqui, vão melhorar o desempenho do time, vão melhorar os jogadores que estão do lado, porque isso também é muito importante. Quando você busca alguém no mercado que se encaixa na sua metodologia, ele melhora o time, ele melhora aqueles que estão do lado. Então, resumindo agora, se der para trazer, serão bem-vindos. Humberto Castro, PUC TV e Radiodifusora. Tô vendo o Hever Humberto, ó, seu auxiliar, que é outro Humberto também. Ô Mancini, o Goiás vive um momento importante, delicado na Série B, e eu não sei se a sua contratação também se deve
ao próximo adversário, em que o Goiás precisa de mais vencer. O próximo adversário você dirigiu no início da Série B, que é o Ceará. Você acha que o Ceará mudou muito de lá para cá? E se tem como você montar uma estratégia para esse jogo importantíssimo, extraindo o que você conhece de melhor do adversário? Sem dúvida nenhuma. O fato de eu conhecer, o fato de eu ter ajudado na montagem do elenco, isso aí de certa forma me dá uma ligeira vantagem na armação da estratégia. Não quer dizer, logicamente, porque é futebol, que muitas vezes a gente acha que a bola vai quicar e vir para o lado direito, ela quica e pega um efeito e vai para o lado esquerdo. Mas enfim, isso me dá uma ligeira vantagem sobre o Léo Condé. Mas em termos daquilo que os atletas podem realizar dentro de campo, lógico que cada jogo tem a sua história e cada minuto do jogo é importante, né? Se eu for falar um pouquinho do jogo diante do São Paulo, lá do Morumbi, a expulsão do Marcão acabou sendo determinante na passagem do São Paulo. Desde que a gente não tenha nada determinante no jogo, é óbvio que eu vou tentar montar uma estratégia em cima daquilo que eu conheço dos jogadores. Não quer dizer que vai dar certo, porque você sabe que estratégia é sempre um jogo de xadrez, porque se eu estou mexendo as peças de um lado, tem alguém mexendo as peças do outro lado também, né? Mas eu acredito muito que nós vamos fazer um bom jogo, não só fruto daquilo que eu estou vivendo nesse último dia aqui, mas muito em cima daquilo que eu vi dentro de campo, e com alguns atletas que estavam de fora, que são importantes dentro do grupo. Nós vamos montar uma equipe forte para segunda-feira. Oswaldo Santos, TV Sucesso Band. Mancini, boa noite. Boa noite. A Copa do Brasil foi a terceira competição que o Goiás foi eliminado esse ano. Antes havia fracassado no Campeonato Goiano, na Copa Verde. Pelo que você viu hoje, por essa sua primeira impressão, você acredita que esse time tem condições de alcançar o principal objetivo, o principal projeto do time até agora, que esse ano digo, que é o acesso para a Série A, ou precisa de reforço? É aquilo que eu acabei de citar. Se vierem algumas outras peças, vão nos ajudar bastante. Diante daquilo que eu vi hoje em termos de gana, de fibra, eu não tenho dúvida que a gente vai brigar lá em cima. Se a gente conseguir tirar desses atletas o que eu vi hoje no jogo, na Série B, certamente a gente vai brigar. É óbvio que cada jogo tem a sua história. Hoje era a Copa do Brasil, diante de um grande time, e isso também motiva o jogador. Uma coisa é você jogar contra o São Paulo, outra coisa é você jogar outro tipo de competição, assim como você citou que a equipe foi desclassificada ao longo do ano, né? Mas que isso tudo sirva de exemplo, porque se foi desclassificada no estadual, na Copa Verde e tudo mais, e hoje na Copa do Brasil, é porque ficou devendo em alguma coisa, e a gente não pode dever. No futebol você tem que ter crédito, no futebol você tem que ter sobra, porque em muitos momentos você vai ser atacado e o adversário vai estar melhor do que você. Então por isso é que a gente tem que ter margem, tem que ter heranças boas para que a gente possa nesses momentos saber reagir dentro da competição. Boa noite, professor Mancini, sou Adriano Almeida do Esportes Mais. O Goiás hoje começou com um volume de jogo muito forte, tanto no início do primeiro tempo quanto no início do segundo tempo. Só que ao longo da partida caiu aos 20 do primeiro e aos 20 do segundo, no segundo principalmente com as alterações. Os jogadores entraram um pouco desconectados, as alterações foram mais por questão física ou uma questão tática e técnica? As alterações foram muito em cima do que estava acontecendo na partida. Nós tínhamos que fazer gols e eu abri mão de 2 jogadores mais intensos para colocar 2 jogadores mais técnicos. E nós até tivemos uma jogada onde o Regis ameaça bater no gol e acha o centroavante em condições de fazer o gol, que era exatamente para que ele achasse esse tipo de bola. Não vi, sinceramente, queda física no jogo. Mas, ao mesmo tempo,
eu concordo que o início do primeiro tempo e o início do segundo tempo foram bons. O Goiás teve um bom volume de jogo, mas não conseguiu manter isso por muito tempo. Aí tem algumas coisas que vêm contra a gente. Nós jogamos diante de uma equipe de Série A muito bem montada, bem dirigida, com jogadores muito bons de duelos, tá? E quando você passa informação diferente para o jogador, porque nós hoje fizemos uma marcação diferente, o jogador também, ele busca te entregar o que está sendo pedido, e eu acho que isso também desgastou um pouco a nossa equipe. Tudo assim, normal. Eu vi como uma normalidade muito grande o fato da gente ter um pouco de dificuldade na partida, e também vi como normal quando a gente foi superior ao São Paulo, porque nós montamos uma estratégia exatamente para isso. Então, dentro do jogo, o jogo aqui foi normal. O jogo do Morumbi é que não foi, porque o Goiás jogou com um atleta a menos e isso acabou sendo determinante. Pois é, você que ficou até o final, o que achou da fala do Wagner Mancini na estreia dele no Goiás Esporte Clube? A equipe esmeraldina eliminada da Copa do Brasil. Tava difícil, né? Já que a primeira partida terminou 2-0 para o São Paulo, e agora na Serrinha não conseguiu reverter esse placar. Fique à vontade no chat e deixe a sua opinião sobre o Goiás Esporte Clube. Wagner Mancini, fique à vontade, o espaço é seu, internauta, e em especial você, torcedor do Goiás. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se inscreva, ajude a gente a bater a meta de 100 mil inscritos. Estamos chegando a 91 mil. Pois é, falta pouco. Então, se você que está assistindo esse vídeo se inscrever, claro, você vai estar ajudando a gente a conquistar essa meta. Então, senta o dedo aí embaixo e se inscreva aqui no Aparecida TV Web. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente por lá, compartilhe.